aqui é o Gabriel, e no último vídeo falamos sobre a possível última história do Bill Finger nas HQs do Batman. E ao ler essa história, eu e o Marcelo percebemos algumas semelhanças entre o vilão da HQ e o próprio Bill Finger, que, para quem não sabe, é o grande criador do Batman, que morreu pobre, sozinho e totalmente desconhecido. Nessa HQ da World's Finest, um vilão chamado Rei Wolf, que está morrendo, tenta escrever o seu nome na história ao colocar a sua inicial na lua. Então, será que essa HQ não foi um pedido de ajuda do próprio Bill por causa das coisas que estavam acontecendo na sua vida? Bem, nós da Batcaverna achamos que sim, e vamos tentar provar para vocês. Bem, primeiramente, uma coisa precisa ser deixada bem clara. O Bill Finger é o grande responsável pelo que o Batman é hoje, e sem ele certamente não seria tão popular. A sua história é uma verdadeira tragédia e a demora do seu reconhecimento é uma mancha na história da DC Comics. Bem, a nossa teoria é muito simples. O Rei Wolf que vemos na World Finest 165, na verdade, é uma grande metáfora para os sonhos e desejos do Bill Finger. Logo no começo da HQ, vemos que o Wolf está preso, condenado à cadeira elétrica, uma das maiores punições que um ser humano pode sofrer. Podemos fazer um paralelo ao fato do Finger ter escrito histórias do Batman por quase 30 anos e nunca sequer ter sido citado e vivido na sombra do Bob Kane por todo esse tempo. Uma punição tão horrível quanto morrer. É então que, com seu último ato de desespero, o Rei Wolf consegue fugir da prisão para executar o seu grande plano. Esse ato está relacionado diretamente à vida real do Finger. Na segunda metade dos anos 60, ele se envolveu para escrever uma história do seriado do Batman de 66, no episódio do Rei do Relógio. Numa carta para o produtor do programa Howie Howitz, ele pede desculpas pelo roteiro atrasado por causa do Bob Kane, que não quis se envolver nesse roteiro, e isso atrasou tudo. Nessa carta, ele escreve Bob Kane errado 3 vezes, trocando o segundo B por um G, chamando ele de Bog, que pode ser traduzido como pântano. Assim, parece que o Finger estava realmente caçoando de Bob Kane na carta, talvez sentindo-se frustrado pela traição de seu amigo Bob, por nunca ter falado de seu nome até então. Esse ato de rebeldia e desejo de ser reconhecido pode ser sintetizado na fuga da prisão do Wolf. Além disso, a sua mágoa não era apenas com o Bob, mas também com a DC. Nessa mesma época, ele pediu benefícios de saúde e aposentadoria para Jack Leibowitz, que era praticamente o dono da DC Comics, mas sem sucesso. Isso eventualmente acabou pegando muito mal para o Finger, que deixou de receber trabalhos freelancers da DC e ficou sem dinheiro. E depois ficamos sabendo que o Wolf se autoproclama rei. Esse rei seria na verdade uma metáfora ao grande sonho de Bill Finger, que era de ser um romancista referenciado e conhecido nacionalmente, algo que todo rei ostenta em ser. O Wolf também revela na HQ que está doente por causa de uma radiação que ele sofreu. É curioso como Finger faz questão de nunca revelar direito o que foi essa radiação. Fica apenas algo jogado, como se ele não quisesse falar sobre isso. Assim como ele não queria falar dos problemas de coração que ele sofria. De acordo com o relatório médico de sua morte, o Finger sofreu diversos ataques cardíacos ao longo dos anos 60. Por sorte, sobreviveu a todos, mas poucos de seus conhecidos e familiares sabiam disso. E é por causa da aproximação da sua morte que o Wolf quer que todos conheçam a sua história, o seu legado. Na história, o Wolf constrói um foguete e vai até a Lua colocar a inicial de seu nome lá. Ele até tem sucesso, mas fica no lado escuro da Lua e ninguém consegue ver.
E olha só, isso tem tudo a ver com a história do Bill Finger. Em 1965, o fã do Batman Jerry Bales questionou se o Bob Kane realmente tinha criado o Batman sozinho. Ele fez uma incrível pesquisa e chegou no nome do Bill Finger. E assim ele criou um artigo chamado Um Finger em Todas as Histórias. O artigo abalou tudo e fez com que Bob Kane se manifestasse. Ele escreveu uma carta aos fãs do Batman no mesmo ano, dizendo o seguinte, abre aspas, mito, Bob Kane não é o único criador do Batman, e que o Batman foi realmente criado por Bill Finger, Jerry Robinson, Julio Schwartz, etc. e a minha empregada. A verdade, 2 pontos. Eu, Bob Kane, sou o único criador do Batman. Eu criei o Batman em 39 e, se a memória me servir corretamente, apareceu na Detective Comics com uma história de 6 ou 8 páginas. Eu assinei o primeiro painel como Robert Kane, fecha aspas. Ele ainda fala na carta que desafia Bill Finger a cobrá-lo na sua cara, que fez personagens como Robin. Vocês entenderam a relação? O W na Lua na HQ nada mais é que os artigos que provavam que o Bill Finger era um dos criadores do Batman. Mas o lado escuro da Lua é que o Bob Kane conseguiu abafar a história. E ninguém ficou sabendo quem de fato era o Bill Finger, assim como ninguém ficou sabendo do Rei Wolf. A ironia é que o Finger tentou o reconhecimento. Ele nunca forçou a barra ou fez barraco, mas quando perguntavam para ele, como nos artigos de Jerry, ele dizia que tinha criado o Batman sim. E para aumentar a teoria, o W do Rei Wolf não foi coincidência. O verdadeiro nome de Bill Finger é Milton. E W nada mais é que M de cabeça para baixo. Será que tudo isso é coincidência ou teria sido um pedido de ajuda de um homem quase sem dinheiro, de alguma forma buscando reconhecimento pelo que fez? Se fosse só uma coisa, talvez eu não acreditasse. Mas a motivação do vilão, o seu nome, o fato dele estar morrendo, dele querer ter reconhecimento e de ser a última história do Bill Finger realmente me faz pensar que isso não é coincidência e que o Bill Finger realmente escreveu isso de propósito para deixar uma mensagem final, a mensagem da tragédia de sua vida. O Bill Finger é o criador do Batman. Não se esqueçam disso e sempre contem a sua história trágica para que todos saibam da verdade. E por favor, nunca pedimos isso, mas compartilhem esse vídeo pelo Bill Finger. E este foi o nosso vídeo sobre a teoria do Bill Finger. Faz sentido para vocês? O que acharam? Deixe a sua opinião nos comentários. E como sempre, muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Se gostou do vídeo, deixe aquele joinha. E se gostou mesmo do vídeo, inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!